Olá, bem-vindos ao Speed and Sum Control. Hoje nós temos mais um programa aí da série que visa identificar, discutir, debater ou até ter tretas aí sobre as contradições de unir governança, compliance, ética, regulação, tecnologia, essa bagunça toda aí que a gente tem discutido semanalmente, com aquilo que está pegando, está mais acontecendo. Agradecer aí o pessoal da comunidade de governança e nova economia, GoNew, agradecer o pessoal da Gazeta do Povo, o portal Gás Conecta, os nossos apoiadores aí, a galera de Masters. Hoje a gente tem, além dos tradicionais aqui, companheiros dessa jornada, a gente tem dois super convidados ou mais, né? Então, primeiro eu vou apresentar aqui Guilherme Santana, de novo, lá direto do Vale. Tudo bem, Guilherme? Olá, Anderson, tudo bom? Beleza. Felipe, direto da China Fake, na verdade São Paulo, mas representando a camisa da China aí. Fala aí, Felipe, beleza? Olá, pessoal. Era para eu estar na China. O Covid me prendeu aqui no Brasil. Tava até com apartamento alugado lá. Olha só, hein, cara. O cara tem apartamento na China. É chique no último. E hoje tem um dos nossos convidados, né? Excelentíssimo senhor Arthur Igreja. Tudo bem, Arthur? Como é que tá aí, cara? Tudo certo, Anderson. Tudo certo. Obrigado pelo convite. Que isso. Privilégio tê-lo aqui. A gente tem mais um ou mais convidados, porque eu brinquei com isso, que a gente vai começar a dar um pouquinho de ar aqui, de frescor, tentando envolver o pessoal que é master, né, em governança e nova economia, que tem sido formado lá nos nossos programas. E é uma galera absolutamente sênior, tem pensamentos críticos também importantes. A gente discute muito, né, tem um espaço ao contraditório importante dentro do master, que é unir esses assuntos de tecnologia, governança, controle, etc., não é uma tarefa tão simples. Então, por isso que a gente vai começar a pedir umas ajudas. Se você quer participar, entre lá em www.gonew.co, nós vamos colocar um linkzinho lá para que você possa participar com a gente aqui, seja do Master ou também desse canal e desse programa aqui. Mas vamos lá. A gente pensou nessa ideia aqui de dar uma discutida do assunto Facebook, e mais precisamente das contradições que tem orbitado a questão do Facebook nos últimos anos, né? O Arthur tem uma tese aí, né, para a gente começar a debater e aquecer, Arthur, eu quero que você coloque para a gente, a respeito de que talvez a gente esteja chegando ao fim, ao encerramento de uma era da ingenuidade do ponto de vista desses artistas das startups ou das grandes escalapes já mundiais, das empresas de tecnologia. Conta para a gente aí para ver se nós concordamos com esse trem aí que você tá vendo aí. Vai salvando. Eu acho que mais que concordar ou discordar é entender que são temas extremamente contraditórios, polêmicos e novos, né? Então, acho que isso que é o lado interessante da coisa. Eu coloco como o fim da Era da Inocência porque me parece que foi algumas coisas que aconteceram nos últimos anos, especialmente de 2016 para cá, de 2016 para cá. No começo, as empresas de tecnologia elas estavam se posicionando como isso aqui é muito novo ou eu não parei para pensar nisso. Mas começa a ficar evidente que algumas coisas foram empurradas até 2020. Só que as pressões de todos os lados começam a mostrar que esses temas vão ter que sim ser colocados na mesa, vão ter que sim ser debatidos. Então não é nenhum ponto de concordar plenamente com isso ou com aquilo, mas o que está muito claro para mim é que não dá para empurrar isso mais para frente, sabe? Felipe pode falar para a gente muito melhor com relação à China. Eu gostei do termo que ele usou no nosso pré-papo, que ele falou: na China as coisas são mais simples, que é um termo simpático, né, para delimitar que você tem um decisor, né? Então, nos outros países você precisa ter um debate. E por que esse debate é importante? Porque no começo as empresas de tecnologia elas falaram: bom, eu não sou do mercado editorial, eu não sou um jornal, eu não sou um portal, eu não tenho um jornalista assinando, né? Então, quer dizer, tudo que vai parar num jornal, você tem nome, sobrenome, você tem... Tá muito claro isso. E as empresas, elas começaram, as de tecnologia, elas falaram, a analogia que alguns usam é o seguinte: eu só sou o cano, então se dentro passa água pura ou passa esgoto, eu continuo sendo só o cano, né? E aí vieram alguns provocadores, como o Scott Galloway, que ele fala que é muita ingenuidade ver a coisa dessa maneira, né? O Galloway, que é professor da NYU Stern, então ele fala, o Facebook se tornou um oligopólio. E o que é um oligopólio? Você tem, além de uma presença de mercado assustadora, né, você começa a ter conexões políticas que são importantes. E isso a gente começa a ver de 16 para cá. O vazamento da Cambridge Analytica, por mais que o Facebook diga, bom,
Para que isso foi usado, eu não tenho a ver, mas houve vazamento. Você conseguia pilotar aqueles games para entender perfil de comportamento das pessoas e, enfim, a partir de 17, a gente começa a ter uma série de pessoas relatando como isso aconteceu. Tem documentário Netflix, tem um bocado de livro. Aliás, o Mindfucked, que saiu esse ano, é um belo livro a respeito disso, detalhando, sabe, como isso aconteceu na prática. A partir de 18, saiu o livro do Roger McNamee, que era o mentor do Mark Zuckerberg, falando o seguinte: olha, eu preciso falar, e inclusive ele tinha alguns bilhões em ações do Facebook, e ele falou, eu vou preservar essas ações, porque chegou num ponto de ruptura. Eu tentei dar todos os alertas para o Mark, só que chegou num ponto que eu sei que ele sabe, só que ele quer fazer de conta que não sabe o que está acontecendo. Ele quer realmente pagar de ingênuo indefinidamente. Até que ele publica um livro bombástico falando de dilemas morais e éticos incríveis e que sim, poderiam ser endereçados no Facebook. 2019, pelo escândalo de 16, o Facebook paga a maior multa da história, 24 de junho de 2019, e chegamos em 2020 com uma pressão inesperada, a pressão dos patrocinadores, porque por mais que você mantenha esse discurso do tipo, eu não tenho nada a ver com isso, e o Scott Galloway ele faz analogia do McDonald's, ele fala, você não pode se posicionar como plataforma o tempo inteiro, você não pode estar dentro de um avião da Boeing, cai o avião, você fala assim, eu sou uma plataforma de peças, então eu só junto o que os fornecedores me mandam. Você não pode ser você vai no McDonald's, come e passa mal, e depois você fala, mas eu só faço ali a união dos ingredientes, eu sou uma ponte, uma plataforma, de um lado produtor de alface, pão, hambúrguer, de outro lado pessoas que querem acessar isso. Então, ele fala que sim, os negócios têm responsabilidade. Nós tivemos aquela participação do Mark Zuckerberg, aquela audição, né, por parte dos congressistas, que foi um show de horrores. Então, se você estiver procurando alguma coisa para se divertir no final de semana, assista esse vídeo. Ele é absolutamente deplorável, porque simplesmente os congressistas não tinham a menor ideia do que perguntar. Então, eles faziam perguntas do tipo, como é que o senhor afirma que tem mais de 2 bilhões de usuários da sua plataforma se o senhor não cobra nada? Como é que a sua empresa está viva? Como é que paga as contas? Então, esse é um outro tópico que gera uma discussão só para isso, do ponto de vista, qual o know-how tecnológico de quem está no legislativo? O que essas pessoas, sabe, elas estão debatendo a partir de qual ponto de referência? E nos Estados Unidos deu para ver que, enfim, eles não sabiam nem que era o Facebook, né? Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Isso que é lá, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? O Mark, se você vê as imagens em câmera lenta, ele chegou completamente aterrorizado. Depois de meia hora de papo, a cada pergunta, ele estava rindo. Porque ele falou, cara, isso aqui é uma conversa que, pelo amor de Deus, é um papo de louco no boteco, entendeu? Então ele se viu, se safou. Só que aí nós chegamos, 2020, esse ano atípico, para usar um termo simpático como o Felipe. E aí o que acontece? Nós temos George Floyd, nós temos e isso está intrinsecamente ligado a coronavírus, as pessoas estão estressadas, ansiosas, enfim, perderam a sua vida normal, né? Então todos os ânimos estão muito quentes. E aí o que aconteceu? Aconteceu que os anunciantes falaram o seguinte, olha, caramba, cara, realmente, você não consegue controlar o que circula nas tuas redes, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar minha grana, aí quem sabe você começa a controlar. E chama atenção, o Facebook fala que tem uma legião de verificadores de conteúdo. Em 2019 nós tivemos aquele escândalo na Nova Zelândia, né? Um cidadão entrou atirando, matando um bocado de gente, o vídeo ficou por quase 5 horas circulando no Facebook. O Facebook falou, eu não consigo taguear vídeo, não consigo saber o que está acontecendo. E chama atenção que, ao que tudo indica, Google e algumas outras empresas estão sendo um pouco mais felizes nessa identificação de conteúdo, aplicando filtros, né? E aí chega nesse momento 2020, que nós temos manifestações, sim, muito claras do ponto de vista do Twitter, e aí os anunciantes tiraram dinheiro e a decisão do Mark Zuckerberg foi curiosa, porque ele falou o seguinte, vou bater o pé, não vou mudar política nenhuma e essa turma vai voltar. Então, nós estamos, Anderson, vendo um jogo de pôquer em que as apostas estão sendo aumentadas, eu diria isso. Eu acho interessante que o Mark está tendo um
posicionamento, até eu já falei isso numa aula de marketing, com poder referencial, né? Ele está dizendo assim, olha, tomar decisões para o Facebook é tão ou mais difícil do que tomar decisões em países, em estados, né? E a gente precisa de ajuda, né? Então certa vez ele faz esse papel aí de... Você concorda um pouco com isso, Guilherme, Felipe? Queria ouvir um pouquinho vocês aí sobre essas questões. Bem, eu gosto de colocar, é bom a gente entender o problema, né, para buscar uma solução. Então, quando se critica, e não é só na área de mídia social, recentemente você tem outras críticas dentro dos Estados Unidos, por exemplo, o setor bancário querendo se proteger do setor de tecnologia, por assim dizer, né? E aí essa questão do Facebook, que é bem anterior a 2016, né? Os A/B tests de campanhas políticas foram feitas 4 anos antes, quase 4 anos antes, a partir de 2013, nas campanhas não para presidente, mas nas campanhas locais. Então, assim, o ferramental tecnológico levou a esse outcome que a gente está vendo agora, do que pode se chamar de manipulação da informação. E da onde veio isso? Basicamente, as plataformas de mídia social, elas segregam assuntos e te mostram o que você quer ouvir. Então, se você tem uma tendência baseada no seu comportamento, a plataforma vai te jogar cada vez mais informação naquele sentido. Ela não gera informação, não filtra informação, ela segrega informação. Só que isso gerou problemas. Então, esse comportamento de uma plataforma, alguém entendeu esse comportamento e usou isso para uma finalidade não nobre, vamos dizer assim, que foi a manipulação política. Então, a discussão ela é bem mais profunda. O comportamento da sociedade tem gerado essas questões. Então, assim, o errado é a plataforma ou é a sociedade? Qual é essa medida? A plataforma ou porque, novamente, olha o nome, mídia social. Ela não é tratada enquanto mídia, porque mídia tem uma linha editorial. Essa discussão que o Trump quis transformar as empresas de tecnologia em empresas de mídia justamente para que elas caiam vamos dizer, no arcabouço legal de uma empresa de mídia. Que aqui nos Estados Unidos ela pode ter uma posição. Você tem aqui a mídia, o editorial da mídia tem uma posição ou de esquerda, tá, como mais à esquerda, por exemplo, a CNN, ou mais à direita, como a Fox News. E isso é declarado. Isso não é um problema. Esse negócio de mídia, inocência, eu acho, você declarar que uma mídia é isenta. Isso não existe. Isenção não existe, entendeu? Então, do ponto de vista de entendimento de tecnologia, aí foi citada a questão do Congresso americano, de fato, a grande maioria das pessoas, inclusive que discutem esse assunto, entendem muito pouco realmente do que acontece ali. Tá? Você tem aí, mesmo dentro dessas empresas, você tem times que trabalham em cada uma das áreas ali, que não tem clareza exatamente como funciona. Tá? Então, assim, o ponto central é, pela primeira vez, você gerou, talvez, um unintended consequences, uma consequência que não se pretendia. É uma ferramenta de manipulação de informação em massa, onde você pode testar o resultado. Isso nunca aconteceu. Então, no momento que eu consigo testar o resultado, eu coloco uma palavra e vejo a reação das pessoas em relação àquela palavra, e com isso eu coloco uma segunda palavra para levar essa reação para algum lugar, e é isso que aconteceu. E isso tem uma consequência política, que é a manipulação política. Então, agora, como é que estão matando o mensageiro aí, atacando a plataforma. Tá? Então, você pode ter certeza, aqui na Califórnia, que ninguém, assim, existe, obviamente, gente que é pró-Trump, mas a Califórnia, historicamente, é um estado democrata, e foi quem criou as ferramentas que ajudaram a eleger o Trump, literalmente. Tá? Então, assim, o modelo de negócio, no caso do Facebook, é interessante falar dos anunciantes, né? Mas, inclusive, os anunciantes colocaram nesse mês, no mês seguinte, nós vamos decidir. Porque o Facebook, de fato, tem audiência e tem uma ferramenta muito eficiente. Tá? Só que essa eficiência
quando usado para algumas finalidades, ela cria essa discussão que a gente está tendo aqui. E tem o Twitter, e aí vem o ponto central aqui, que é o efeito da velocidade da informação na sociedade. Então, se você tem uma velocidade muito rápida de informação, você não tem como filtrar, você não tem como, ou se deveria ou não filtrar, né, mas chegar à conclusão. E se você tem alguém, o problema é quando você tem alguém pilotando essa informação, checando o feedback teu da informação e te levando para um caminho, é o problema. Então, assim, é uma discussão interessante, é uma discussão bastante complexa, você tem que entender os pontos de vista. Então, o pessoal falou, não, o Mark Zuckerberg é pró-Trump, ou o Jack é anti-Trump no Twitter. Na verdade, a complexidade das decisões, para uma vez que você toma uma decisão e implementa isso em escala, tá? Não tem uma pessoa olhando cada mensagem ali, pode ter consequências aí que não se pensou. Então, realmente, a complexidade é muito grande. Interessante. Felipe, o que você acha desse trem todo? Só que você está no mute aí, meu querido. Agora vocês me ouvem, né? Sim. Certo? Tem a frase famosa do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Facebook ilustra muito bem, ele é uma rede social extremamente poderosa, tem 2 bilhões de usuários, influenciou eleições nos Estados Unidos, no Brasil, o plebiscite do Brexit também, né? Eu concordo com um dos tópicos que o Arthur tocou, citando um autor, de que não convence mais essa conversa de que nós somos apenas uma plataforma. Eu acho que quando você tem esse tamanho, essa musculatura, você é responsável também pelo tipo de informação que você está circulando. Vou dar aqui um exemplo que é consensual, que eu acho que ninguém vai se colocar contra. Se um usuário começar a publicar imagens ou conteúdos de pedofilia, ou ensinar pessoas a fabricar explosivos para explodir sinagogas, todos concordaremos que essas páginas devem ser retiradas do ar. Tipo, eu sou uma plataforma, o cara está fazendo isso daí, aí é com ele, se ele quer explorar criança, ou explodir bomba, né? Então ele tem que assumir essa responsabilidade. Eu não acho exatamente que a gente vive uma fase, no caso específico do Facebook, de perda da inocência, porque eu acho que o Facebook ele já nasceu envolvido em muitas acusações e controvérsias. Assim. Eu acho que ele nunca foi uma... O Google tinha um slogan no começo que era Don't be evil, né? Não seja mal. O Zuckerberg sempre teve essa cara assim, meio de eu sou geek. Tinha o cartão dele, lembra do cartãozinho I'm the CEO, bitch? Então ele foi logo no começo acusado de roubar a ideia dos irmãos Winklevoss, depois ele fez um movimento ali que diluiu as ações do Saverin. A origem do Facebook, o que é? O Zuckerberg toma fora da namorada e aí ele fica bravo e vai pro quarto ali hackear a foto das meninas da faculdade para dar nota, tal. Então ele meio que a rede social vem vem com uma imagem com muita controvérsia. Agora, o tamanho que ele ficou, eu acho que neste momento, o pior momento do Facebook para mim é o caso, na época da Cambridge Analytica. Esse caso que o Arthur citou é patético, do depoimento dele na Câmara dos Deputados, né? Inclusive, o cara, como é que você sobrevive fazendo coisas grátis? Tipo, ele dá risada e fala assim, we run ads, sir. Tipo, né, nós rodamos anúncios, assim. O cara a gente que reclama dos políticos brasileiros, pô, ali o parlamentar americano não se preparou nada para aquele debate, né? Mal comparando, o Google viveu um momento difícil assim também com a época do Orkut, que vocês lembram no Brasil, que o Ministério Público super pegava no pé. Teve uns malucos aqui no Brasil que usaram o Orkut para espalhar pedofilia e meio que o Google não se mexia, assim, ficava aquele conteúdo rodando. Nesse momento, eu acho que o Facebook tem feito movimentos para se proteger, eliminando páginas ou conteúdos que não podem ser aceitos pela sociedade. Acho que o Facebook age corretamente ao não tirar do ar
páginas de extrema direita ou que tem conteúdos mais controversos. Quer dizer, se você não pregar o racismo diretamente, mas quando eu tenho uma página que fala que Black Lives Matter é mimimi, o feminismo não tem nada a ver, porque isso já ficou para trás, tal. Eu sei, a gente pode até discordar disso, mas acho que o cara tem o direito de ir lá e colocar o seu ponto de vista. Acho que o Facebook está certo em deixar aquilo no ar. Ele não deve exercer a censura. Agora, as marcas, elas reagem. A Coca-Cola, a Unilever, ela não quer que a sua publicidade seja entregue nesse tipo de canal. As plataformas de publicidade programática fazem isso, elas entregam onde tem audiência. Então, você tem perfis como o Sleeping Giants, por exemplo, eles vão dar um print screen nesses canais e mandam ali para o diretor de marketing, para o CEO. Olha aqui, senhor gerente de marketing da Coca-Cola, o teu anúncio, a tua publicidade está ajudando a gerar receita para essa página aqui que prega, sei lá, contra o feminismo e tal. E você diz no teu site que você é a favor da igualdade de gênero e tal. Então, isso é muito legal porque não é o Estado se intrometendo, tomando decisões. As próprias marcas falam, olha, eu não quero... Não é que ela não quer estar no Facebook, ela quer estar no Facebook se o Facebook der retorno, né? O CTR lá gastei $1 e veio $1,20 de vendas para mim, tá ótimo. Mas ela não quer estar vinculada a discurso de ódio, a esse tipo de coisa. Eu acho que aí é uma questão tecnológica que o Facebook tem que trabalhar para entregar o anúncio da Coca-Cola e tal, aonde essa empresa quiser. Por último, em relação a essa declaração do Zuckerberg, os anunciantes vão voltar, eu sei que parece soar arrogante, assim, mas eu não acho que ele quer dizer assim, eu não vou fazer nada, os caras vão vir aí depois. Eu acho que eles estão agindo, e o que você vai falar para o acionista? Você vai falar assim, realmente, eles vão embora e a minha empresa vai ficar sem receita? Melhor você não bota dinheiro aqui na minha empresa. Aí a empresa vai para o buraco, de fato. Você tem que defender a sua... Sabe o candidato em eleição? Ele está lá em último lugar com 2%. Ele vai dar entrevista e fala, não, é hora da virada, eu vou ganhar. Ele fez o discurso que o time de relações públicas pediu para ele fazer, né? O que eu acho interessante é que o Mark, para bom ou para ruim, não consigo avaliar ainda, ele é um dos últimos caras que continua à frente, né? Ele é o fundador e o cara que continua à frente, porque o próprio Larry do Google já está mais afastado, já deu uma profissionalizada. Não sei, acho que me parece ele ser o aglutinador, né? O para-raio da coisa. E aí é que me deixa intrigado, porque ele não precisaria, né? Ele já poderia estar, digamos assim, numa outra posição, num conselho, alguma coisa assim, ou eventualmente lá na filantropia incentivada que o Gates faz, né? Que o Gates faz. O que vocês acham disso? Assim, ele é o último dos messias. Ele já tem 36 anos, né? Já resolveu a vida, já tem muita idade, né? Tem 36 anos, já podia se aposentar. O que você acha, Guilherme? De fato ele é, né? Nessa posição assim de sparring ainda, ele continua se mantendo, né? Novamente, isso tem que entender a situação do Facebook, que é específica, né, do próprio contrato de acionista. Ele tem poder pleno sobre o Facebook, mesmo sendo uma empresa do tamanho que entendeu? Mesmo sendo uma empresa listada, tem aí detalhes que normalmente não vêm a público, então e refletem nesse tipo de atitude. Mas, novamente, é uma discussão e que ela vem de ângulos muito diferentes. No Brasil se apresenta um ângulo, aqui nos Estados Unidos outro, na Europa outro em relação ao mesmo problema. E ele é uma figura central em relação a isso. Então, sabe aquela história, se você tentar agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém? É mais ou menos a situação que ele se coloca. E o poder do Facebook quanto a engajamento é muito grande. Então, tem perdido muitos usuários, né? Você tem aí efeitos de outras mídias, principalmente pessoa mais jovem. Facebook agora é coisa de velho, né? Então, a gente vê esse movimento
claro, novamente, é o ciclo de vida aí dos produtos das plataformas. Se ele não se reinventar, a tendência não é ele morrer rapidamente, mas a relevância muda. E o Twitter. Então, acho que é importante analisar do ponto de vista de uma empresa desse tamanho, que tem responsabilidade com os acionistas e que tem um modelo de negócio. O modelo de negócio está em xeque no momento que você perde 73 bilhões de dólares de anunciantes. Então, você tem que entregar algo melhor para esses anunciantes. Então, assim, o que é esse melhor? Vai ser melhor para um, não vai ser melhor para o outro. Então, essa discussão, ela é profunda, mas no final do dia, é a discussão, por exemplo, de armar ou desarmar a população. A arma não mata, quem mata é o cara que está atrás da arma. Não que eu não sou a favor de arma, mas essa discussão é a mesma coisa que a plataforma. Então, existe sim, é importante entender o produto, né? O produto do McDonald's é o sanduíche. Então, não é que ele integrou, não. O produto dele, ele selecionou os ingredientes, ele colocou ali como produto final que ele está vendendo para a função de alimentar, entendeu? Então, se a função do Facebook é gerar uma mídia, seja ela com algum bias ou não, a gente tem que entender o produto e julgar o produto. Então, o produto do Twitter é um pouco diferente do produto do Facebook, que é diferente do produto do New York Times. Então, assim, é importante entender e a discussão é complexa. E, novamente, essas ferramentas, o como se usa ela é o problema. Então, você criar políticas de uso é algo que eles podem fazer. E sempre serão atacadas. No caso específico do Cambridge Analytica, o Facebook não era ele não era a política dele liberar aquelas informações. Eles infiltraram através da API de aplicativos que foram cancelados pelo Facebook, que extraía aqueles contatos. Então, novamente, a culpa do Facebook, a empresa acabou, a empresa foi processada e o efeito foi sentido não só nos Estados Unidos, né? O Brexit também é resultado aí desse tipo de manipulação. Então, é importante, quando julgar, entender isso. Eu acho que não existe, nunca houve período de inocência em nenhuma tecnologia, mas o foco realmente aqui no Silicon Valley é você criar eficiência, criar suas ferramentas. E muitas vezes você tem esse unintended consequences. Você tem não se buscou, o Facebook não nasceu para ser uma ferramenta de manipulação política e está sendo usado como tal. Entendeu? Então, é importante qualificar o problema para achar a solução. Né? Arthur, perdão, Guilherme, não sei se você quer completar. Não. Então, Arthur, legal. É legal que a gente tem no Speed and Sum Control esse espaço também as discussões que acabam permitindo aqui a gente ter visões diferentes, né? O que você acha, Arthur, desse tréplica para você, meu querido? Mas é assim que o conhecimento é construído, né? Então, bacana é isso. E eu acho, quando eu falo da inocência, a inocência para mim é pelo seguinte ponto de vista. Há 10 anos atrás, eu acho que eu vou muito na linha do que o Guilherme falou, do simplesmente, cara, não tinha como há 10 anos atrás imaginar a discussão nesse patamar. Então, acho que é nesse viés, sabe? Que se você voltar no tempo, você estava, sei lá, 10 anos atrás usando o Facebook de uma maneira bobinha. Você não estava usando a ferramenta e pensando, não, porque daí isso aqui vai, a eleição e tal. Você estava, sei lá, criando uma conta para uma vez por semana colocar uma foto, entendeu? É nesse quesito que a coisa ganhou um outro patamar. A gente está jogando um outro jogo, com outro alcance, com outro poder, na linha do que o Felipe falou do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha. Há 10 anos atrás, cara, a capacidade de poder da plataforma era ridícula perto de hoje. Ridícula, absolutamente ridícula. Eu anotei alguns pontos aqui, porque eu acho que tem alguns paralelos. Essa semana eu estava dando uma entrevista a respeito disso, e tem alguns, porque as pessoas ficam pensando assim, mas qual que é a dor do anunciante? O que tem a ver o Sleeping Giants, né, e tudo mais? Cara, bem ou mal, na prática, o que nós estamos vivendo por parte dos anunciantes é o equivalente a você contratar um outdoor, você falar, bom, eu quero colocar
Go New, quero colocar Anderson no outdoor, quero colocar a cara do Anderson e os livros ali e tal, no outdoor. E você contrata a empresa e se pergunta, onde é que tem muito fluxo? Ela fala, ó, aquela rodovia ali tem fluxo pra caramba, passa muito carro, caminho do aeroporto, e eu tenho uma placa ali na entrada daquela fazenda. E aí a gente descobre que naquela fazenda tem trabalho infantil, tá entendendo? Dali a pouco a fazenda estampa os jornais, e você fala assim, cara, mas como assim que o meu anúncio estava lá? Ué, mas você pediu visibilidade e tráfego, eu te dei o caminho do aeroporto, tá entendendo? Você vai ficar puto da vida com a empresa outdoor. E é por isso que os anunciantes estão putos com o Facebook, porque eles estão vendo porque o consumidor está cobrando lá na outra ponta, sabe? Toda aquela discussão que a gente teve com o Colin Kaepernick, com a Nike, enfim, todas essas associações de imagem, o fato é que é um consumidor, como o Guilherme estava falando, que a coisa é bem mais profunda, é que consumidor está cobrando marca está cobrando plataforma que posiciona anúncio, tá entendendo? Então, você está emprestando a tua imagem, tem elementos aí complicados. Com relação ao que o Mark falou, na verdade, eu concordo com essa tese de que ele está, como ele não tem algo melhor para falar, ele está se preservando, né? Ele está falando, não, mas nós temos algum controle da situação. Mas, na verdade, ele foi bem explícito ao dizer, nós não vamos fazer mudanças de política, então eu espero que eles voltem. Eles vão voltar. O tom dele foi bem... arrogante, né? Foi bem explícito e arrogante. Então, acho que foi bem Zuckerberg, né? E você falou um ponto muito, muito interessante que eu acho que conecta com o que o Anderson falou. O fato dele ser, talvez, o último personagem que você tem nome e sobrenome, essa personificação agrava essa crise, porque as outras elas se tornaram, sabe, ódio por CNPJ é uma coisa razoavelmente comum, né? Então, o pessoal fala, não gosto dessa empresa, não gosto daquela outra. O caso é que ali você tem uma pessoa, então eu acho que isso é pior para ele, pior para o Facebook, entende? E vai em direção ao que o Guilherme também falava, quando você tenta agradar todo mundo, talvez uma boa parte do dilema seja essa, porque as demandas em diferentes países, como a gente sabe, a moral é uma coisa muito particular de cada nação. Só que agora você tem um negócio que é muito maior do que qualquer governo, né? Então, isso também é um outro fator que complica. Agora, uma coisa que eu coloquei aqui, que me parece que parte do desafio, não me parece que o caminho é simplesmente amanhã carimbar e falar assim, olha, é uma empresa de mídia. Tá entendendo? Eu acho que o caminho não é por aí. Agora, a dificuldade dessas primeiras ações para tentar corrigir o rumo, do tipo, eu derrubei uma página, e o ano passado essa discussão estava bem quente também, caíram algumas páginas. Então, de um lado, você está comunicando, estou fazendo algo a respeito. A coisa que não está plenamente clara é o seguinte, você consegue me estratificar objetivamente e publicamente quais foram os critérios? Essa parte eu não vejo que está bem resolvida, sabe? Então, quais foram os critérios que agora serão unânimes, que vão valer para todo mundo? E um ponto que o Felipe estava falando a respeito de discurso de ódio, até onde vai o mimimi e até onde você começa a pisar em territórios, sabe? É aquela coisa que muitos falam, né? O duro é quando você está pisando em territórios que é mais ou menos como pornografia, né? Aquela coisa assim, não, se eu olhar eu sei que é. Mas até você estabelecer os limites, estabelecer critérios muito objetivos, aí fica mais fácil você tomar medidas ou, enfim, ou classificar conteúdo na entrada, que é o que o Guilherme falava no começo. Peraí, eles não são produtores de conteúdo, né? Mas em algum momento você tem que ter alguma espécie de filtro. Só que é isso que eu digo que dá para ver que os filtros de direitos autorais, de tipo de conteúdo, dá para ver que a interface que você tem com o YouTube, com Google em geral, a coisa é um pouco mais afinada do que no Facebook. A coisa me parece um pouco mais propositalmente solta, sabe? Essa coisa de o que a pessoa pode escoar ali dentro. E eu acho que o Facebook, enquanto grupo, na verdade, hoje vive da inteligência que teve de fazer boas compras, né? Mas o fato de que a plataforma ela ainda tem muito mais cara... O Facebook hoje ele é muito mais parecido com o Orkut do que com o Instagram, né? Ele está muito mais para Orkut do que Instagram. Então o Facebook hoje só está de pé porque foi muito inteligente nas suas aquisições, nas suas cópias do Snapchat, agora do TikTok e tudo mais, na integração de novos recursos. Então, para a empresa ter perenidade, eu acho que sim, ela vai ter que dar algumas respostas a respeito disso.
mas ela ainda não tem critérios objetivos. Ela, na verdade, se você pegar 90% dos discursos do Mark, metade ele está provocando alguém e na outra metade ele está falando o seguinte: medidas serão tomadas. Então, eu não sei, eu acho que ele no final do dia, ele é um belo candidato a um cargo público, na verdade. Posso, eu não sei se a gente já está no laço do tempo. Eu queria fazer um paralelo com a China. Tá, eu queria fazer um paralelo com a China aqui, que é a minha praia. Assim, as redes sociais mais populares na China, para quem não está familiarizado, você tem o WeChat, que é um super app que integra, tem uma linha chamada Momentos, que é um feed de rede social, mas ele integra pagamentos e também seria o equivalente ao WhatsApp, porque você troca mensagem. Uma segunda rede social, mais similar ao Twitter, porque ele tem controle do volume de caracteres, chamada Weibo, também muito popular entre as pessoas. Aliás, foi no Weibo que aquele oftalmologista de Wuhan faz a primeira denúncia de que estão aparecendo os casos de uma doença estranha aqui, e aí a polícia vai até ele e fala: cara, não fica dizendo isso aqui no Weibo, porque você está espalhando rumores e assustando as pessoas, né? Depois tiveram que pedir desculpa, demitir o governador e tal, porque, na verdade, se eu tivessem ouvido na época certa, teriam diminuído muito mais o prejuízo que o Covid tem causado ao mundo. Tem outra regra, outra discussão política, que não há a mesma liberdade para a circulação de informação. Agora, alô? Oi, tá me ouvindo? Posso continuar? Por que eu citei esses casos? Assim, agora, mesmo a China sendo um país que controla tanto a informação, e até mandou a polícia conversar com o médico lá, a internet, ela por sua natureza, pela forma como ela foi construída, do ponto de vista tecnológico, dos nós de conexão, etc., ela é um ambiente de liberdade. Então, ela é um ambiente em que, por mais que o Ministério das Comunicações da China tente exercer controle, mesmo que o Zuckerberg faça todo esforço, dedicação para definir regras e exercer um controle, as pessoas encontrarão formas de utilizar as ferramentas e as brechas que existem nela para entregar o seu discurso. Ela é um espaço de liberdade, e aí voltando de novo aí a essa imagem do Homem-Aranha, a liberdade você pode ser o Homem-Aranha vermelho ou o Homem-Aranha preto, né? Você usa para o bem e para o mal, né? E não será possível evitar isso. Então, é bom, positivo que haja esse debate, que o Zuckerberg faça ali o esforço e os agentes regulatórios o pressionem para tal. Agora, a internet será esse ambiente em que abusos acontecerão. Existirão outros Steve Bannon, outras Cambridge Analytica, que vão descobrir formas ali de manipular os incautos para os seus interesses. Eu acho que o Anderson está travado, né? Muito bom. Muito bom, galera. Esse é o Speed and Some Control, com alguns travamentos e tal aqui, mas nós estamos sempre resilientes, né, com a internet. E eu queria super agradecer Arthur Igreja, um grande cara, com visões sempre importantes, aí, nosso convidado do dia. A gente vai procurar criar esse espaço, ou recriar esse espaço para ser bem plural. Então, dá o teu alôzinho final aí, Arthur, por favor. Anderson, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Aprendi muito com o Guilherme, com o Felipe, contigo, como sempre. E fica o convite para quem me procurar aí, tem meu podcast no Spotify, em todas as plataformas, canal no YouTube, LinkedIn, conteúdo diário também. Então, mantemos esse contato aí nas redes, mas brigadão. Muito bom, muito bom. Obrigado aí por nos enriquecer aqui, lá no Master também. A gente é muito feliz aí com as tuas provocações. Doutor Guilherme, muito obrigado aí pelo ponto aí no Vale. Sempre boa discussão aqui. É isso aí. Doutor Felipe também, muito obrigado, cara. Xixi. Tamo juntos. Obrigado também à Gazeta do Povo, obrigado ao portal Gas Conecta e ao pessoal da comunidade GoNew, Governança e Nova Economia. É isso aí, vamos discutir essas contradições aí, tentando encontrar certas respostas. Um forte abraço, galera. Até mais.